Você já tentou orar, mas parecia que sua mente estava barulhenta demais. Já se sentiu como se estivesse lutando dentro de si, enquanto tentava buscar a Deus, como se, mesmo de joelhos, algo dentro da sua cabeça insistisse em não se calar. Talvez você não esteja sozinho. Talvez isso seja mais comum do que imagina. E talvez essa seja a resposta que você tanto precisava ouvir. Hoje, você vai entender por que sua mente se transforma num campo de batalha silenciosa, e mais do que isso, vai aprender como encontrar descanso em Deus, mesmo quando seus pensamentos gritam. Porque existe um tipo de oração que silencia o caos, uma oração que nasce da verdade e termina em paz. E é sobre essa oração que vamos falar agora. Vamos começar pelo início. O campo de batalha invisível da mente. O campo de batalha invisível da mente, a maioria das batalhas que enfrentamos, não começa do lado de fora, começa dentro da nossa mente. Antes que o medo tome conta do nosso corpo, ele já ganhou espaço em um pensamento. Antes que a ansiedade controle o nosso dia, ela já sussurrou algo pela manhã. Antes que a incredulidade paralise nossa fé, ela já se apresentou como dúvida em silêncio. É por isso que a mente é o campo de batalha mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso que existe. A Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Mas se Deus nos manda levar os pensamentos cativos, é porque eles têm o potencial de nos dominar se não forem tratados, e o que não é tratado se torna uma fortaleza. A mente guarda memórias, palavras ditas por outras pessoas, traumas, feridas antigas, e muitas vezes, esses pensamentos silenciosos se tornam muros que impedem a presença de Deus de ser percebida com clareza. A pessoa ora, mas não sente, louva, mas não se conecta, lê a palavra, mas sente que não entende. E não é porque Deus está longe, mas porque a mente está ocupada demais com ruídos que não vêm dele. Talvez você esteja enfrentando isso hoje. Talvez esteja cansado de tentar se concentrar em Deus e não conseguir. Talvez se sinta culpado por isso, como se estivesse fazendo algo errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não é pecado. Isso não é pecado. É uma guerra espiritual. E o primeiro passo para vencê-la é reconhecer que ela existe. A guerra que ninguém vê, mas todos enfrentam. Muitas vezes achamos que somos os únicos passando por esse tipo de luta. Mas a verdade é que isso é mais comum do que se imagina. Jesus mesmo enfrentou a batalha da mente, no deserto. Ele foi tentado por pensamentos colocados diretamente pelo inimigo. A diferença é que ele respondeu com a palavra. Ele não permitiu que as mentiras entrassem e criassem raízes. Ele sabia que a mente é um lugar estratégico. Ou ela será dominada pela verdade, ou será invadida pelas mentiras. E por que isso é tão importante? Porque o que ocupa sua mente direciona sua vida. O que você permite habitar nos seus pensamentos comanda suas emoções, suas atitudes e até mesmo suas orações. É por isso que a oração começa antes mesmo de você abrir a boca. Ela começa quando você decide o que vai permitir dentro da sua mente. Quando você escolhe não alimentar pensamentos que te afastam da presença de Deus. Quando você aprende a discernir entre o que é um pensamento seu e o que é uma semente colocada ali por algo que não veio de Deus, a oração que silencia a mente não é feita de gritos, mas de decisão, de posicionamento, de discernimento espiritual. É você escolher, todos os dias, quem terá acesso à sua mente. Você já parou para pensar no que tem ocupado seus pensamentos ultimamente? Será que não é justamente isso que está impedindo você de sentir a paz de Deus? Talvez você esteja tentando lutar com atitudes externas, quando na verdade precisa começar internamente. Porque antes de vencer do lado de fora, é preciso vencer por dentro. E a mente é o primeiro território que precisa ser conquistado. A mentira silenciosa: você é o que pensa. Existe uma mentira que parece verdade, e por isso é tão perigosa, a mentira de que você é o que pensa. Talvez você já tenha ouvido isso em livros de autoajuda.
palestras motivacionais ou mesmo em conselhos bem-intencionados, a ideia de que os seus pensamentos determinam quem você é pode até parecer lógica à primeira vista. Mas a verdade espiritual vai muito além disso. Você não é o que pensa. Você é o que Deus diz que você é. Se os seus pensamentos definissem sua identidade, então qualquer ideia passageira, qualquer lembrança dolorosa ou qualquer crítica recebida teria poder de te redefinir. Mas graças a Deus, não é assim. Porque se fosse, estaríamos todos perdidos. Nossa mente é volátil, influenciável, fraca diante das dores da vida, e é por isso que ela precisa ser renovada pela verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, os nossos pensamentos não devem governar nossa identidade, eles devem ser transformados pela palavra. Mas o que acontece na prática? Muitas vezes, nossos pensamentos não vêm de nós. Eles são moldados por vozes do passado, por traumas que deixaram marcas invisíveis, por críticas que ecoam mesmo depois de anos. Às vezes, você se sente incapaz, não porque você realmente seja, mas porque alguém te disse isso lá atrás, e você acreditou. Você carrega pensamentos de inferioridade, de insegurança, de medo, mas eles não nasceram com você. Eles foram plantados, e o que é plantado? Se não for arrancado, cresce. É por isso que não basta pensar positivo, não basta tentar mudar de pensamento com frases bonitas. É preciso substituir a mentira pela verdade. E a única verdade que liberta é a que vem da palavra de Deus. Você não é o que os seus pensamentos dizem. Você é amado, escolhido, perdoado, capacitado, fortalecido por Deus. E se seus pensamentos te dizem o contrário, então você precisa confrontá-los com a verdade. Pense comigo. Quantos pensamentos você teve hoje que te afastaram da presença de Deus? Pensamentos como: eu não sou bom o suficiente. Deus não me ouve mais. Minha oração não tem valor. Eu nunca vou mudar. Esses pensamentos não são apenas frases soltas. Eles são como correntes que prendem sua alma. E se você não confrontá-los, eles vão se transformar em crenças. E quando uma mentira se transforma em crença, ela passa a controlar suas decisões, suas emoções e sua espiritualidade. Mas Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é um conceito. É uma pessoa. Jesus é a verdade. E tudo que ele diz sobre você tem mais autoridade do que qualquer pensamento que tente te aprisionar. O inimigo sabe disso. Ele sabe que não pode te impedir de orar, mas pode tentar te convencer de que sua oração não vale nada. Ele sabe que não pode mudar o que Deus pensa de você, mas pode tentar te fazer duvidar disso. Ele não precisa tirar sua fé. Basta fazer você acreditar que ela é pequena demais para funcionar. E tudo isso começa na mente. Por isso, não aceite como verdade aquilo que não foi dito por Deus. Filtre os pensamentos. Discir nas origens, identifique as mentiras silenciosas que você carrega há anos, mas que nunca foram confrontadas com a luz da palavra. Talvez alguém tenha dito que você nunca seria nada. Mas Deus te chamou pelo nome e disse: Você é meu. Talvez você tenha crescido ouvindo que era um erro, uma decepção, mas Deus diz que você foi formado de maneira especial, com propósito e intenção. Talvez você pense que está sozinho, mas a verdade é que o Espírito Santo habita em você e nunca te abandona. A mente pode se acostumar com a mentira, mas a alma sente falta da verdade. É por isso que mesmo quando tudo parece estar indo bem por fora, por dentro você sente um vazio, uma inquietação, porque a verdade não está sendo ouvida. A voz de Deus está sendo abafada por pensamentos que não vieram dele. A cura da mente começa quando a verdade entra. Quando você deixa de se definir pelos pensamentos que tem e passa a se ver pela lente da graça, quando você entende que sua identidade não está nos seus erros, mas na redenção.
Quando você troca os pensamentos que te condenam pelas promessas que te libertam, essa transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo. Mas todo processo começa com uma decisão. A decisão de não aceitar mais qualquer pensamento como verdade, a decisão de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, a decisão de dizer: eu não sou o que penso. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Nem todo pensamento é seu. Você já se sentiu culpado por um pensamento que nem queria ter, talvez? Em meio a uma oração, um pensamento estranho invadiu sua mente. Ou durante um momento de louvor, surgiu uma lembrança que te envergonhou, e então você se perguntou, como eu, sendo cristão, posso pensar isso, mas há algo que você precisa entender com urgência. Nem todo pensamento que passa pela sua mente nasceu dentro de você, nem tudo o que você pensa veio do seu coração. E isso muda tudo. A mente humana é como uma estrada movimentada. Por ela passam ideias, memórias, vozes do passado, influências do ambiente e até ataques espirituais. Mas uma coisa é um pensamento passar. Outra completamente diferente é você deixar que ele fique. O grande erro de muitos cristãos é acreditar que todo pensamento é uma verdade pessoal, mas a Bíblia nos ensina que existem dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16, diz que devemos usar o escudo da fé para apagar esses dardos. Dardos são pensamentos, são sugestões, são acusações, são mentiras disfarçadas de ideias lógicas. E o mais perigoso é que, se não forem discernidos, são aceitos. Sabe o que isso significa? Que o inimigo pode lançar pensamentos na sua mente com o objetivo de te fazer duvidar, se culpar, desistir, esfriar. E se você não perceber que aquilo não veio de Deus, e nem de você, vai acabar se condenando por algo que nunca foi seu. Quantas vezes você pensou em parar de orar porque se sentia impuro diante de Deus, só por causa de pensamentos que te envergonhavam? Quantas vezes acreditou que sua fé estava fraca porque durante o culto sua mente se distraiu? Quantas vezes pensou que Deus havia se afastado porque sua mente estava confusa? Mas nem sempre é sua culpa. É claro que temos responsabilidade sobre o que alimentamos, mas não podemos nos esquecer que estamos numa guerra espiritual. E uma das estratégias mais eficazes do inimigo é lançar pensamentos e depois acusar você por tê-los. Ele planta a dúvida, e quando ela brota, ele diz: está vendo? Você não tem fé, ele sussurra. Deus não vai te ouvir. E quando você sente medo, ele acusa: você está duvidando, isso é sutil. Mas é exatamente assim que muitas pessoas acabam se afastando da presença de Deus. Não por pecados cometidos, mas por pensamentos não entendidos. É por isso que você precisa aprender a discernir a origem dos seus pensamentos. Alguns pensamentos vêm da sua própria carne, alimentados por experiências passadas, feridas não curadas, traumas não resolvidos. Outros vêm do ambiente, o que você assiste, ouve, lê, comenta. Mas há pensamentos que são lançados espiritualmente, com a intenção clara de te enfraquecer. Por isso, toda vez que um pensamento te fizer sentir menor, condenado, sujo, abandonado, sem esperança, pare e pergunte: isso aqui vem de Deus? Se a resposta for não, então recuse. Você não é obrigado a aceitar o que foi lançado contra você. Jesus foi tentado no deserto por pensamentos vindos diretamente do inimigo. Ele não os aceitou. Ele lhe respondeu com a palavra. Ele não se deixou dominar pelas sugestões. Ele não internalizou aquilo. Ele discerniu e resistiu. E é exatamente isso que você precisa aprender a fazer. Resista aos pensamentos que tentam calar sua fé. Resista aos pensamentos que tentam apagar sua esperança. Resista aos pensamentos que dizem que Deus se esqueceu de você. Porque a verdade é que a mente é o principal campo onde o inimigo tenta entrar. Ele sabe que, se conquistar seus pensamentos, ele vai controlar suas emoções,
e se controlar suas emoções. Poderá afetar sua comunhão com Deus, mas você tem autoridade para dizer: esse pensamento não me pertence. Dizer isso é mais do que uma frase. É um ato espiritual. É você declarar que não vai permitir que o que foi plantado de fora determine quem você é por dentro. E mais, é entender que pensamentos vêm e vão, mas só permanecem aqueles que você alimenta. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que devemos pensar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Ou seja, você tem o direito e o dever de selecionar os pensamentos que vão permanecer na sua mente. Não aceite como verdade aquilo que veio com intenção de te paralisar. Talvez você tenha vivido anos sendo controlado por pensamentos que não foram seus. Ideias impostas por experiências ruins, palavras que ouviu na infância, sentenças que foram ditas por quem não te conhecia de verdade, e isso foi se acumulando dentro de você como uma névoa que te impede de ver a luz, mas hoje Deus está dizendo: você pode rejeitar esses pensamentos, você pode renovar a sua mente, você pode escolher a verdade. Não tenha medo de enfrentar o que está na sua mente. Porque Deus já venceu o que tenta te vencer por dentro. A libertação começa quando você para de se culpar por pensamentos que não são seus. Quando você decide lutar, não com força própria, mas com a autoridade que Jesus te deu. Nem todo pensamento é seu, mas toda a mente pode ser restaurada. Como a mente sabota suas orações. Você já percebeu como, às vezes, a boca ora, mas a mente duvida? Você está ali em oração, dizendo que confia em Deus, mas dentro da sua mente um pensamento sussurra: será que ele vai mesmo responder? Você diz que crê no impossível, mas lá dentro, algo te lembra das vezes em que nada aconteceu. Você agradece, mas sente medo, louva, mas questiona, pede, mas desconfia. Essa é uma das maiores batalhas espirituais. Quando há um conflito entre o que você fala e o que você realmente pensa, é como se sua mente sabotasse aquilo que sua fé está tentando construir. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 22: tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Isso revela um princípio espiritual. A fé precisa estar presente, não apenas nos lábios, mas também na mente, porque se a fé está na boca, mas a dúvida ocupa os pensamentos, a oração perde força, não porque Deus não pode agir, mas porque a dúvida nos desconecta da confiança total que Ele deseja ver em nós. É como tentar construir uma casa sobre areia. As palavras são as paredes, mas os pensamentos são o alicerce. Se o alicerce estiver instável, a estrutura desaba. Não importa o quanto você ore, se sua mente continua alimentando incredulidade, ressentimento, culpa, medo, essas coisas vão enfraquecer sua oração. E aqui está algo profundo. O maior sabotador da sua vida de oração pode ser você mesmo, não o inimigo, não as circunstâncias, mas a sua própria mente, quando não é renovada pela verdade. Sabe por quê? Porque você pode até dobrar os joelhos, mas se seus pensamentos continuam correndo soltos, sua alma não encontra descanso. Você pode até fechar os olhos, mas se dentro de você há um campo de guerra, sua oração não será uma conexão, será apenas um discurso, e Deus não está interessado em discursos. Ele busca comunhão, Ele busca verdade, Ele busca entrega. Por isso, é essencial entender como a mente pode sabotar até mesmo os seus momentos mais sinceros com Deus. Veja, por exemplo, a oração de Ana, em 1 Samuel capítulo 1. Ela orava com lágrimas, com profundidade, mas sem usar palavras audíveis. Tamanha era sua conexão espiritual que o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus viu que ninguém viu, a dor que ela carregava, e a sinceridade que brotava daquele coração. E ele respondeu: sabe o que isso nos mostra? Que Deus responde orações sinceras, mas a sinceridade não começa na boca, começa na mente.
Começa quando o que pensamos está alinhado com o que falamos. Quando nossas palavras não são uma performance, mas um reflexo daquilo que cremos de verdade, muitas vezes sem perceber. Usamos a oração como uma tentativa de convencer a Deus, repetimos palavras, versículos, promessas, mas não paramos para tratar o que está dentro da mente, e assim, mesmo com belas orações, continuamos carregando pensamentos de rejeição, de derrota, de desânimo. Isso precisa ser quebrado. A mente precisa estar alinhada com a fé, e isso exige um processo. Exige que você traga à luz os pensamentos que estão escondidos. Exige que você pare de repetir frases prontas e comece a falar com Deus com verdade. Exige que você abra mão da tentativa de impressionar e escolha simplesmente se derramar. E isso não é fácil, eu sei, porque muitas vezes fomos ensinados a orar como se estivéssemos numa apresentação. Como se Deus estivesse avaliando nosso desempenho. E aí, ao invés de conexão, a oração vira um esforço para parecer forte. Mas Deus não responde força. Ele responde verdade. Ele responde lágrimas. Ele responde gemidos. Ele responde silêncio sincero. A mente precisa parar de lutar contra aquilo que o coração deseja entregar. E isso só acontece quando você se permite ser vulnerável diante de Deus. Talvez você diga, mas eu tenho orado tanto e não vejo resposta. E eu te pergunto, como está sua mente durante a oração? Você consegue se concentrar? Você consegue descansar? Ou é invadido por pensamentos de medo, ansiedade, distração? Isso não te torna menos espiritual. Isso apenas mostra que sua mente precisa ser restaurada. E a boa notícia é que Deus também cura a mente. Ele transforma, ele limpa e renova, mas para isso, é necessário parar de fingir, parar de orar tentando manter a aparência de alguém que está tudo bem. E começar a orar como alguém que precisa ser transformado por inteiro, da mente ao espírito. A mente sabota as orações quando ela insiste em se apegar ao controle. Quando ela quer entender tudo. Calcular tudo, prever tudo. Mas a fé começa quando a mente se cala, quando ela reconhece, eu não entendo, mas eu confio. Quando ela diz, eu não vejo, mas eu creio. Quando ela se entrega e deixa de lutar com as armas da lógica para confiar nas armas do espírito, a sua oração pode ser transformada, mas isso começa dentro de você, começa na sua mente. A voz que você alimenta domina seus dias. Existem muitas vozes falando com você ao longo do dia, vozes que vêm de fora e vozes que surgem dentro de você, a voz das redes sociais, das notícias, dos comentários das pessoas ao seu redor, e também a voz da sua consciência, das suas memórias, dos seus medos e das suas convicções. Mas a verdade é que, entre tantas vozes, uma sempre se tornará mais forte. E essa voz é a que você mais alimenta. A mente é como um campo fértil. Tudo o que você planta ali cresce. E tudo o que você rega floresce. Se você alimenta pensamentos de medo, medo vai crescer. Se você nutre pensamentos de culpa, culpa vai dominar. Se você fortalece pensamentos de dúvida, dúvida vai te paralisar. Mas se você decide alimentar a voz de Deus, ela vai se tornar a mais alta dentro de você. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu os conheço. E elas me seguem. Note que ele não disse que suas ovelhas reconhecem a sua voz, porque ela é a única. Pelo contrário, elas a reconhecem entre muitas. Isso significa que você precisa treinar o seu espírito para identificar a voz de Deus em meio ao ruído do mundo e da sua mente. E como fazemos isso? Alimentando a voz certa. A voz que você mais escuta é a que mais influencia seu comportamento. Por isso, se você começa o dia ouvindo notícias ruins, críticas, reclamações, ou mergulha direto em redes sociais que promovem comparação, você está alimentando vozes que te enfraquecem. Você está permitindo que o medo, a pressa, a frustração e a dúvida tenham um espaço privilegiado na sua mente. Agora,
Se você começa o dia com a palavra, com louvor, com gratidão, com oração, você está dizendo: hoje, eu escolho alimentar a voz que me dá a vida. E essa decisão muda tudo, porque a voz de Deus não grita, ela sussurra, ela não impõe, ela convida, ela não acusa, ela direciona. Mas se você não estiver atento, vai perder essa voz no meio do caos mental. Muitos cristãos vivem em silêncio espiritual não porque Deus parou de falar, mas porque outras vozes se tornaram mais altas. A voz do medo, por exemplo, sempre tenta se fazer ouvir. Ela diz: e se não der certo? E se você fracassar de novo? E se Deus não fizer nada? E se você dá ouvidos a ela, logo começa a se paralisar. Depois vem a voz da culpa, aquela que diz: você não merece, você já falhou demais, você não está limpo o suficiente para orar. Essa voz tenta te afastar da presença de Deus, fazendo você se esconder como Adão fez no jardim, após o pecado. Mas Deus continua chamando. Onde você está? Ele não está perguntando para te condenar, está perguntando para te restaurar. E então vem a voz da verdade, a voz que diz: você é meu filho, nada pode te separar do meu amor, ainda há esperança, eu tenho planos para você. Essa voz não depende do que você sente, mas do que Deus é. E quanto mais você alimenta essa voz, através da palavra, da oração, do louvor, mais forte ela se torna dentro de você, até que ela se torne a principal. Você já notou como um louvor tem o poder de mudar seu dia? Ou como uma leitura bíblica, por mais simples que seja, pode acalmar sua mente? Isso acontece porque, naquele momento, você está alimentando a voz certa. Mas o que acontece se, durante dias e dias, você não ouve a voz de Deus? Ela começa a parecer distante. E você começa a achar que ela sumiu. Mas ela não sumiu. Apenas foi abafada por outras que você alimentou sem perceber. Por isso, é essencial fazer escolhas conscientes todos os dias. Escolher o que ouvir, o que assistir, com quem conversar, o que repetir mentalmente, porque tudo isso molda sua mente, tudo isso molda sua oração. A voz que você alimenta vai determinar como você se apresenta diante de Deus. Se você alimenta a voz do medo, vai orar com insegurança. Se você alimenta a voz da culpa, vai orar se escondendo. Se você alimenta a voz da dúvida, vai orar esperando pouco. Mas se você alimenta a voz da fé, vai orar com ousadia. Se você alimenta a voz da graça, vai orar com liberdade. Se você alimenta a voz do Espírito, vai orar com profundidade. Tudo começa com uma escolha simples, mas poderosa. O que você vai deixar entrar na sua mente hoje? Deus não compete com o barulho. Ele espera que você crie espaço. E esse espaço se cria quando você diz não a certas vozes. Para dizer sim à voz que realmente importa, a voz de Deus precisa ser alimentada. Ela precisa ser fortalecida dentro de você, não porque Deus seja fraco, mas porque a sua mente precisa de consistência. Não se trata de ouvir um versículo num dia e depois esquecer por semanas. Trata-se de meditar, repetir, aplicar. Trata-se de fazer da palavra a sua referência diária. Porque a voz que você alimenta domina seus dias e transforma sua oração. Deus não habita em pensamentos caóticos. Existe algo que muitas pessoas não percebem, mas que tem um impacto direto na sua vida espiritual: a desordem interna, a mente agitada, o coração confuso, os pensamentos descontrolados. Tudo isso se transforma em uma barreira invisível entre o homem e Deus, e essa barreira não é porque Deus se afasta, mas porque o caos dentro de nós impede que percebamos a sua presença. Deus não habita em pensamentos caóticos. É claro que Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas existe uma diferença entre saber que Deus está e sentir que Ele está. E essa diferença, muitas vezes, é determinada pela condição da nossa mente. O profeta Elias experimentou isso em 1 Reis capítulo 19, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal. Elias foi tomado por medo e ansiedade. Fugiu, se isolou,
Desejou até a morte? Sua mente estava em colapso. Ele não conseguia ouvir Deus. Estava confuso, cansado, emocionalmente esgotado. Mas, então, Deus se aproximou, e a Bíblia diz que ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Elias só pôde ouvir a voz de Deus quando o barulho cessou muitas vezes. Muitas vezes. Queremos que Deus fale conosco em meio ao caos da nossa mente, mas a verdade é que a presença dele se revela no silêncio, na quietude, na calmaria, não porque ele seja frágil, mas porque nosso coração só consegue perceber a voz do Espírito quando está em paz. Salmos capítulo 46, versículo 10, diz: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas um convite ao descanso físico, mas à tranquilidade da mente, à pausa dos pensamentos, ao silêncio interno, porque é nesse lugar de quietude que a revelação acontece. Talvez você esteja orando, jejuando, buscando respostas, mas se sente cada vez mais longe de Deus. Já parou para pensar que o problema pode não estar na sua busca, mas no ruído que existe dentro de você? Pensamentos caóticos são como nuvens escuras que escondem a luz. Deus está ali, mas você não consegue ver. E quais são esses pensamentos? São as preocupações constantes, os medos que não cessam, a culpa que insiste em voltar, as comparações que te enfraquecem, as cobranças internas que te sufocam. Tudo isso cria uma atmosfera pesada, onde a paz não consegue permanecer. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a se acostumar com esse caos. Começa a achar normal orar e não sentir nada. Começa a acreditar que Deus está em silêncio, quando na verdade, é sua mente que está gritando alto demais. Deus não deixou de falar, mas talvez você tenha deixado de ouvir. E isso não acontece do dia para a noite, é um processo silencioso, um acúmulo de vozes, pressões, distrações, até que sua mente fica tão cheia que a presença de Deus se torna algo distante. Mas hoje, Deus está te chamando de volta para o silêncio sagrado. Aquele lugar onde os pensamentos se aquietam, onde o coração se rende, onde a alma respira, onde a presença dele não é mais apenas uma ideia, mas uma realidade. Você pode ter todos os recursos espirituais à disposição, Bíblia, louvores, pregações, intercessores, mas se sua mente estiver em desordem, será difícil receber aquilo que Deus quer te entregar. Não porque ele se negue, mas porque você não terá espaço para acolher. Por isso, antes de orar, organize sua mente. Antes de pedir, acalme seu coração. Antes de clamar, respire fundo e diga: Senhor. Respire fundo e diga: Senhor. Aquieta o meu interior. Você vai perceber como tudo muda quando a mente silencia. A paz que excede todo entendimento começa a fluir. A palavra começa a fazer sentido. A oração começa a ter profundidade. E a presença de Deus deixa de ser uma teoria e se torna um encontro. Lembre-se, Deus não habita em confusão. Ele é Deus de ordem. E Ele quer trazer essa ordem para dentro de você. Talvez hoje, você precise parar por alguns minutos, fechar os olhos, respirar e simplesmente dizer: Senhor, me ajuda a calar os barulhos aqui dentro. Porque a oração que transforma não é a mais alta, é a mais sincera, e a sinceridade nasce no silêncio. Não tente preencher o vazio com mais barulho, deixe Deus preencher com a paz que só Ele pode dar. Deus não habita em pensamentos caóticos, mas Ele pode transformar a sua mente em um lugar de adoração. A verdade que liberta também confronta. Todos nós gostamos da parte da Bíblia que fala sobre consolo, cura, promessas e vitórias. É reconfortante saber que Deus nos ama, que nos perdoa, que está conosco em todos os momentos. Mas existe um outro lado da verdade que muitas vezes preferimos ignorar, o lado que confronta. Porque a verdade de Deus não apenas acolhe, ela também revela. E toda revelação traz à tona o que estava escondido. Jesus disse, em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase é poderosa,
mas ela também carrega algo que muitas vezes esquecemos. Só somos libertos pela verdade que aceitamos. E só aceitamos a verdade quando temos coragem de ser confrontados por ela. A verdade que liberta também dói. Ela expõe pensamentos que já estavam em nós há anos, mas que nunca havíamos questionado. Ela nos mostra padrões mentais errados que pareciam normais. Ela escancara mentiras que nos acostumamos a repetir. E por isso, a verdade de Deus não é confortável, ela é transformadora. Ela é transformadora. Mas não existe transformação sem confronto. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é descrita como uma espada de 2 gumes, ela penetra no mais profundo da alma. Separa o que é da carne e o que é do espírito, e discerne os pensamentos e intenções do coração, ou seja, ela não apenas nos anima, ela nos examina. Quantas vezes você já leu um versículo e sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com você, e não com palavras doces, mas com uma verdade que cortava, que quebrava, que mexia com áreas que você queria esconder? Isso é o confronto do amor, porque Deus nos ama tanto, que se recusa a nos deixar da mesma forma, e esse confronto muitas vezes começa na mente. É quando você ora, e de repente percebe que suas palavras não condizem com seus pensamentos, é quando você está pedindo algo a Deus, mas a verdade é que ainda está alimentando ressentimento, orgulho, incredulidade, e a palavra vem como um espelho, mostrando o que precisa ser limpo. Esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário, porque enquanto você não confrontar a mentira, ela continua te dominando. Enquanto você não permitir que Deus revele o que está oculto, você vai continuar caminhando em círculos espirituais. Por isso, a verdadeira libertação começa com a verdade. E a verdade começa com o confronto. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que nunca seria curado emocionalmente, que sua mente sempre seria um lugar confuso, instável, cheio de pensamentos que te derrubam. Mas isso não é verdade. Isso é uma prisão mental construída com tijolos de experiências dolorosas, palavras malditas e pensamentos repetidos. E a única forma de quebrar essa prisão é com a verdade da palavra. A verdade que diz, você pode ser renovado. A verdade que diz, você tem a mente de Cristo. A verdade que diz, aquele que começou a boa obra vai completá-la. A verdade que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas antes de libertar, essa verdade vai confrontar. Ela vai mostrar que talvez você tenha se acomodado na dor, que tenha alimentado pensamentos tóxicos, como se fossem verdades eternas, que tem orado com os lábios, mas resistido com a mente. Que tem dito faça-se a tua vontade, mas no fundo quer manter o controle. E quando a palavra confronta isso, você tem 2 opções: resistir ou se render. Resistir mantém tudo como está. Mas se render abre caminho para a cura. A verdade não chega para condenar. Ela chega para libertar. Mas só liberta quem tem coragem de encará-la de frente. Muitas vezes, oramos pedindo mudança, mas queremos continuar pensando da mesma forma, e isso não é possível. A mente precisa ser renovada, e a renovação começa com a exposição. Por isso, quando a palavra te confrontar, não fuja. Não desvie o olhar, não mude o assunto. Permaneça ali, no desconforto santo, porque é nesse lugar que a graça faz o seu trabalho mais profundo. E depois do confronto, vem a paz, depois da revelação. Vem a cura, depois da exposição. Vem o abraço do Pai. Sim, a verdade de Deus é afiada, mas é sempre amorosa. Ela corta, mas para curar. Ela revela, mas para restaurar. Ela confronta, mas para libertar. Hoje, talvez Deus esteja te chamando para esse lugar. Um lugar onde a sua mente não será mais guiada por pensamentos não tratados, mas pela verdade do céu. Um lugar onde o confronto não será mais motivo de medo, mas de libertação. Porque só existe transformação real quando você permite que a verdade faça o que ninguém mais consegue fazer. Tocar o mais profundo da sua alma. A ansiedade começa onde Deus é esquecido. A ansiedade é uma das doenças mais silenciosas da alma. Ela não começa de repente, vai se instalando aos poucos.
como uma nuvem que encobre o céu da mente, e quando percebemos, já estamos sendo guiados por medos que ainda nem aconteceram, por suposições que nem se concretizaram, por preocupações que ainda estão distantes, mas existe uma raiz espiritual por trás de toda a ansiedade profunda. A ansiedade começa onde Deus é esquecido. Não é que você deixou de acreditar em Deus. Não é que você virou ateu, mas no fundo, em algum canto da sua mente, você começou a agir como se Ele não estivesse mais cuidando de tudo. A ansiedade é, muitas vezes, uma tentativa da mente de controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Você acorda pensando no que pode dar errado. Passa o dia tentando prever cada passo, cada palavra, cada decisão. E quando algo foge do previsto, a angústia toma conta, o peito aperta, a mente acelera, o coração se cala, e a alma se desespera. A ansiedade é a pressa de quem esqueceu que Deus tem o tempo certo. É o desespero de quem esqueceu que Deus ainda está no controle. É a tentativa humana de segurar com as mãos aquilo que só a fé pode sustentar. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6. Ele disse: "Não andem ansiosos quanto à sua vida, ao que comer, beber ou vestir." E depois completou: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Ou seja, a ansiedade é combatida pela confiança, mas confiar exige lembrar. Lembrar que Deus é Pai, lembrar que Ele cuida dos detalhes, lembrar que Ele nunca falhou. Lembrar que Ele continua escrevendo sua história mesmo quando parece em silêncio. A ansiedade, muitas vezes, nasce no esquecimento de quem Deus é. Você começa a focar demais nos números, nas respostas que não chegam, nas portas que não se abrem, e esquece do Deus que abre caminho no deserto, esquece que Ele alimentou o povo no deserto com maná, que tirou água da rocha, que sustentou profetas com corvos, que ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pães, acalmou tempestades. Quando a mente esquece disso, a ansiedade encontra espaço. Por isso, a cura da ansiedade começa com uma decisão: lembrar da fidelidade de Deus, lembrar das vezes em que você pensou que não conseguiria, mas conseguiu, das noites em que chorou e foi consolado, dos dias em que orou e, mesmo sem perceber, foi respondido. Deus nunca parou de agir. A mente é que às vezes se cansa de esperar, e quando isso acontece, ela tenta tomar o controle. A mente ansiosa não descansa. Ela analisa, prevê, calcula, compara, planeja, mas nunca sossega. E quando vai orar, não consegue, porque a oração exige rendição. E a mente ansiosa quer ter certeza antes de se render, mas Deus não dá garantias. Ele dá promessas, e promessas são cridas, não vistas. Talvez seja por isso que você ora e não sente paz. Porque está orando com os lábios, mas ainda tentando resolver tudo com a mente, ainda tentando manter o controle, mesmo diante do altar. A paz só chega quando você solta, quando você diz: "Senhor, eu não sei como vai ser, mas confio que o Senhor já está lá no meu amanhã." A paz não é ausência de problemas, é presença de confiança, e a ansiedade é o oposto disso, é a mente gritando: "E se Deus não vier?" Mas hoje, Deus está te lembrando: eu nunca deixei de vir. Pode não ter sido no seu tempo, mas foi no tempo certo. Pode não ter sido da forma que você queria, mas foi da forma que você precisava. Deus não perdeu o controle, Ele ainda está no trono, e se Ele cuida dos lírios do campo e dos passarinhos, Ele vai continuar cuidando de você. A ansiedade tenta nos convencer de que tudo depende de nós. Mas a verdade é que a nossa vida está nas mãos de Deus. E quando você se lembra disso, o coração descansa, a mente desacelera, a alma respira. Porque a paz não vem do que você controla, vem do quanto você confia. Por isso, toda vez que a ansiedade tentar se levantar, combata com lembrança. Lembre-se da palavra, lembre-se das promessas. Lembre-se de quem é o seu Deus, e diga para sua mente: ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que doa, eu descanso. Porque o meu Deus nunca falhou,
e não vai ser agora que ele vai falhar. Pensamentos que matam a fé em silêncio. A fé não morre de um dia para o outro, ela não desaparece de repente, ela vai sendo sufocada, pouco a pouco, por pensamentos que parecem inofensivos. Mas são como pequenas gotas que caem repetidamente no mesmo lugar, até racharem a rocha, e o lugar onde a fé mais é atacada é dentro da sua mente. Talvez você não perceba. Mas existem pensamentos silenciosos que estão minando sua fé todos os dias. Pensamentos como: será que Deus ainda me ouve? E se isso nunca mudar? Talvez eu não mereça mais. Não vejo mais sentido em orar. Essas frases não são gritadas, não são ditas em voz alta, muitas vezes nem são verbalizadas, mas estão lá, rondando sua mente, e por não serem tratadas, começam a se transformar em fortalezas. E o que são essas fortalezas? São pensamentos que ganham força com o tempo, se tornam crenças, e depois passam a determinar o modo como você vive, sente e se relaciona com Deus. A Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Ou seja, Deus já nos deu poder para vencer esses pensamentos. Mas precisamos primeiro reconhecê-los, porque a fé não é apenas uma questão de palavras bonitas. A fé é um posicionamento da mente e do coração diante das circunstâncias. E quando os pensamentos começam a se levantar contra isso, precisamos agir. Mas como esses pensamentos silenciosos conseguem matar a fé, eles agem de forma sutil, eles não chegam dizendo abandone a fé. Eles vêm disfarçados de realismo, de lógica, de lembranças do passado, de vozes do mundo, de frustrações antigas. É quando você ora, e porque a resposta demora, começa a pensar: talvez Deus esteja ocupado demais com outras pessoas. É quando você pede, mas lembra das vezes que não aconteceu, e pensa: melhor não esperar nada, assim eu não me frustro. É quando você já sofreu tanto, que começa a se preparar para o pior. Mesmo orando pelo melhor, esses pensamentos não parecem errados à primeira vista, mas eles são perigosos porque tiram a força da sua oração. Tirar a expectativa de que Deus vai agir é como tirar o combustível de um carro. Ele pode estar perfeito por fora, mas não vai se mover. E isso explica por que muitos cristãos oram, mas não se movem. Louvores saem da boca, mas não do coração. Versículos são recitados, mas não são cridos. A presença de Deus é buscada, mas não é esperada com fé, porque no fundo, a mente já se fechou para o sobrenatural, e isso precisa ser restaurado. Você precisa voltar a crer com liberdade, precisa voltar a orar como quem espera a resposta. Precisa voltar a louvar como quem sabe que Deus está ouvindo. Precisa alimentar pensamentos que fortalecem a fé, não que a corroem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Mas se você passa mais tempo ouvindo as vozes do medo, da crítica, do passado, das redes sociais, da cultura ao redor, então esses pensamentos vão se tornar a sua verdade. E quando a mentira é alimentada como verdade, a fé enfraquece. Deus não quer que você viva uma fé racionalizada. Ele quer que você viva uma fé viva, sincera, espontânea, poderosa. E essa fé começa na mente. Começa quando você decide não mais aceitar qualquer pensamento. Quando você discerne: isso aqui está me afastando de Deus. Quando você diz: eu não vou mais pensar assim, porque isso mata minha fé. E então, você começa a trocar os pensamentos limitantes por pensamentos bíblicos. Troca o não vai dar certo por tudo posso naquele que me fortalece. Troca o ninguém me vê por tu me sondas e me conheces. Troca o nada muda por Deus, está agindo, mesmo que eu não veja. Troca o sou fraco por a graça dele me basta. É assim que a fé revive. Me basta. É assim que a fé revive. Não com grandes milagres, mas com pequenas mudanças de pensamento, com pequenas escolhas diárias de o que você vai alimentar na sua mente. A fé morre em silêncio, quando você se cala diante dos pensamentos errados.
mas ela renasce quando você começa a declarar a verdade de Deus, mesmo diante da dúvida. Você não precisa mais viver com uma fé fraca, limitada, tímida. Você pode hoje começar a reconstruir sua fé, pensamento por pensamento, a oração que reprograma seus pensamentos. Você sabia que a oração não serve apenas para pedir coisas a Deus? Ela também é uma ferramenta poderosa para renovar sua mente, para reprogramar seus pensamentos, para tirar o que é tóxico e colocar o que é santo, para substituir as mentiras silenciosas pelas verdades eternas. A oração tem o poder de curar, restaurar e reorganizar tudo o que está fora do lugar dentro de você. Mas para isso, ela precisa ser feita com intenção, não basta repetir palavras. É preciso transformar a oração em um momento de reestruturação mental, um tempo onde você não apenas fala com Deus, mas se permite ser transformado por Ele. A oração que reprograma os pensamentos é aquela que expõe, declara e entrega. Vamos entender isso passo a passo. Primeiro, expor. Você precisa parar de esconder de Deus os pensamentos que te envergonham. A mente humana é perita em fingir. Fingir que está tudo bem. Fingir que não duvida. Fingir que não sente medo. Mas Deus não cura aquilo que você esconde. Ele cura o que você expõe. Na oração, você precisa ter coragem de dizer: Senhor, hoje eu pensei em desistir. Hoje eu duvidei. Hoje eu questionei sua presença. Hoje eu me senti fraco. Essa honestidade não afasta Deus, ela o atrai. Salmos capítulo 51, versículo 6, diz: Sei que desejas a verdade no íntimo, ou seja, Deus quer que você abra o coração, não com religiosidade, mas com verdade. Mas com verdade. Porque é no ambiente da verdade que a transformação acontece. Depois declarar, depois de expor o que há de errado, é hora de declarar o que é certo. Não basta apenas dizer o que está mal. É preciso proclamar o que a palavra diz. Se sua mente está tomada por pensamentos de medo, declare: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se você sente culpa, declare: Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você sente fraqueza, declare: A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Essa declaração não é mágica, é fé, é colocar os pensamentos diante de uma autoridade superior, a palavra de Deus. Você pode ter vivido anos ouvindo vozes contrárias, mas em um momento de oração sincera, você pode começar a substituir cada mentira por uma verdade. É como trocar a programação de um computador. Você tira os arquivos corrompidos e instala um novo sistema. O sistema da fé, da graça, da identidade em Cristo. Por fim, entregar, depois de expor e declarar, chega o momento mais importante. Entregar é quando você reconhece que, mesmo fazendo tudo isso, ainda precisa da graça de Deus para continuar. É quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu te entrego meus pensamentos. Reprograma minha mente. Muda o que eu não consigo mudar. Alinha o que eu não consigo alinhar. Essa entrega é total. Não é apenas sobre o que você pensa, mas sobre quem você é. Dizer: Senhor, toma o controle da minha mente, do meu coração, das minhas emoções. Me transforma de dentro para fora. E sabe o que acontece quando você ora assim? Deus começa a limpar o campo de batalha, começa a calar vozes antigas. Começa a desfazer fortalezas que você nem sabia que existiam. Começa a trazer à tona pensamentos que estavam te aprisionando, mas que agora perdem a força diante da luz da verdade. E aos poucos, você percebe que sua mente já não reage como antes. O medo não domina mais. A dúvida não grita tão alto. A culpa não paralisa. A fé começa a florescer novamente. A esperança volta a respirar. A alma encontra descanso. Tudo porque você decidiu orar não apenas com a boca, mas com a mente e o coração. A oração que reprograma os pensamentos é um estilo de vida. É você decidir, todos os dias, ter um momento para expor o que sente, declarar o que crê e entregar o que não entende. É você lutar sua guerra interna com armas espirituais. É entender
que sua mente precisa ser tratada todos os dias. Assim como seu corpo, sua alma, sua fé, não é uma fórmula, é um caminho, e esse caminho é feito passo a passo, oração por oração, pensamento por pensamento. Você pode orar agora mesmo, aí onde está, e dizer: Senhor, limpa minha mente, perdoa minhas dúvidas, silencia os pensamentos que me afastam de Ti, me ajuda a lembrar da Tua palavra quando o medo quiser me dominar, me ensina a confiar, me ensina a confiar. Mesmo quando não entendo, eu entrego meus pensamentos, minhas emoções e minhas batalhas internas ao Senhor. Essa é a oração que muda tudo. Porque muda você. Talvez você tenha chegado até aqui com a mente cansada, o coração apertado e a alma barulhenta. Talvez os pensamentos tenham sido seus maiores inimigos nos últimos dias. Não o que está fora, mas o que acontece aí dentro de você, nos seus silêncios, nas suas insônias, nas suas orações interrompidas por dúvidas, nos seus momentos de desânimo escondido. Mas hoje, você entendeu algo poderoso. A sua mente não precisa ser um campo de batalha constante. Ela pode se tornar um altar, sim, um lugar de adoração, um lugar de presença, um lugar onde Deus habita, a Bíblia diz. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. A paz não vem de entender tudo. A paz vem de confiar em Deus, mesmo sem entender, mesmo sem entender. E confiar começa na mente, é lá que você decide se vai alimentar a dúvida ou a fé, se vai dar espaço para as vozes do medo ou para a voz do Espírito. Se vai permitir que o passado dite quem você é, ou se vai crer no que Deus já declarou a seu respeito. Você precisa saber disso. Seus pensamentos não definem sua identidade, o que te define é a palavra. Não é porque você pensou algo errado que Deus se afastou. Não é porque sua mente está cansada que Deus desistiu de você. Ele continua perto, Ele continua vendo você, Ele continua ouvindo. Mesmo quando sua oração é feita só com um suspiro. E mais, Ele quer te restaurar. Deus quer silenciar os ruídos que você carrega há tanto tempo. Ele quer reorganizar seus pensamentos. Te ensinar a pensar com fé, te ensinar a orar com entrega, te ensinar a descansar mesmo em meio ao caos. Mas para isso, você precisa decidir que tipo de mente você quer carregar. Uma mente que vive repetindo mentiras, ou uma mente que repete promessas, uma mente que insiste em relembrar fracassos, ou uma mente que escolhe lembrar que o sangue de Jesus já pagou tudo. A mudança começa com uma oração, não uma oração perfeita, mas uma oração sincera. A oração que silencia não é a mais bonita, é a mais honesta, é aquela feita com lágrimas, com pausas. Com a mente cansada, mas o coração rendido, é quando você não tenta parecer forte, mas apenas diz: Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho. E Deus responde, Deus age mesmo em silêncio. Deus está agindo, mesmo quando seus pensamentos dizem o contrário. A verdade é que Ele está por perto, pronto para tocar, curar, transformar. Hoje, você tem uma escolha. Pode continuar tentando lutar com seus próprios pensamentos, ou pode abrir mão do controle e deixar Deus reprogramar sua mente. Pode continuar carregando a culpa, ou pode descansar na graça. Pode continuar ouvindo a voz do medo, ou pode dar espaço à voz do Espírito. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra foi resposta, essa palavra foi resgate agora. Essa palavra foi resgate agora. Feche os olhos por um instante, respire fundo e ore assim: Senhor, eu entrego meus pensamentos a Ti. Me ensina a calar as vozes que me afastam. Me ajuda a lembrar da Tua palavra quando minha mente quiser me derrubar. Que minha mente se torne um lugar onde o Senhor habita, um altar de adoração, não de guerra, um lugar de paz, não de ruído. Um lugar onde o Teu Espírito reina. Amém? Se essa palavra te alcançou, escreva nos comentários: eu entrego meus pensamentos a Deus. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras como essa. Ative o sininho e compartilhe com alguém da sua família que também está precisando de paz mental.
porque Deus ainda está escrevendo sua história, e a próxima página pode começar. Com um pensamento transformado,